Conversando com Hertz Dias, professor de História, militante do movimento negro aqui no Brasil, sobre as mobilizações, os levantes militares que estão acontecendo na África Ocidental. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Justamente, você mencionou a questão do stalinismo, os setores da esquerda, e a esquerda, ao olhar esses levantes militares que estão acontecendo na África Ocidental, particularmente nos países do Sahel, né? Explicando um pouco o que é o Sahel. O Sahel são os países subsaarianos, ou a região subsaariana, que faz a fronteira um pouco depois do Saara, né? E antes da região equatorial. Então, uma região árida e semiárida, né, da África, e países, inclusive, muitos dos quais sem mar, né? Sem costa. Sem saída para... Sem saída para o mar. E a maior parte desses, inclusive, países que eram colônias do Império Francês, né? Do Império Colonial Francês. E ao mencionar esses países, os setores da esquerda ficam reivindicando a memória de Thomas Sankara, tá? E o caso de Burkina Faso, que ele foi o dirigente daquele país lá nos anos de 1980, né? A própria esquerda, através das redes sociais, mas também uma parte da imprensa, mesmo a imprensa convencional. Então, Burkina Faso, há exatos 1 ano, experimentou não só um golpe, 2 golpes de Estado, um derrubando o outro, né? O grupo militar derrubando o outro. O segundo golpe aconteceu 8 meses depois do primeiro, e esse segundo golpe completou agora, em setembro, 1 ano, com a ascensão do capitão do exército Ibrahim Traoré, que destituiu o líder militar, o Henri Damiba. Desculpe aí eu errar, meus erros. O primeiro, como eu disse, aconteceu em janeiro do ano passado, 8 meses antes. O Thomas Sankara foi uma figura política proeminente no Burkina Faso, né? E é amplamente lembrado como um líder revolucionário na história africana. Ele nasceu no final dos anos 40, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial, ascendeu ao poder em 1983, após um golpe de Estado, tornando-se presidente. E durante seu curto, se dá para dizer, mandato, que durou até 1987, Sankara promoveu uma série de reformas radicais e implementou políticas progressistas igualitárias. Mas poucos anos depois foi derrubado, né? Como você vê a diferença entre os golpes militares atuais na região e os do período pós-colonial, né? Dos anos 60, 70, pós-independência, como também aquele que o Thomas Sankara liderou no país, que é usado até como referência. Existe um paralelo ou um contraste significativo entre esses momentos históricos? Hertz, por favor. Então, olha só, existem vários mitos em relação tanto ao Sankara, como em relação a esses golpes militares na África. Eu acho, viu, Almir, que a gente precisa estudar mais, porque às vezes a gente é levado à tentação de achar que a África, os países africanos têm uma tradição de golpe, é como se os golpes militares estivessem na cultura política do continente africano. Burkina Faso, estudando Burkina Faso, eu acho que pode abrir perspectiva para a gente entender melhor o que acontece nos outros países. O que a classe trabalhadora do Burkina Faso fez, desde o período de descolonização, foi algo impressionante. Todos os golpes militares que foi dado, desde 1960, desde o primeiro governo que fez a transição, porque o governo é de 58, de 59, a independência é de 60, eles ocorrem em processos de levantes, greves, sobretudo os servidores públicos, porque a classe operária do Burkina Faso era meio fragilizada. Todos, se você olhar todos, ou seja, não é que a tradição é de golpes militares, a tradição é de levantes. Os golpes militares é justamente para controlar os levantes. Antes do Thomas Sankara assumir na presidência de Burkina Faso, foram derrubados 3 governos. 3 governos. Foram 3 governos em 3 anos. O primeiro que foi derrubado, que era uma ditadura, foi a partir de uma greve. 2 professores, dos servidores públicos. E como
o governo não conseguiu controlar o movimento grevista, um golpe. E o que eles fazem? Eles chamam o Thomas Sankara. E o Thomas Sankara assume como secretário de informação do primeiro governo, que é produto de um golpe militar. Ele sai desse governo em função do processo de mobilização. Sai, faz uma crítica pública, etc. Depois tem um golpe dentro do golpe. E é organizado um comitê. E esse comitê vai eleger quem como primeiro-ministro do governo? Thomas Sankara. Assumiu um outro governo que é produto de um golpe que foi dado diante do processo de mobilização dos trabalhadores. E nesse governo continuou o processo de mobilização, que eu não vou entrar aqui nos detalhes para não me alongar muito. O processo de mobilização, o governo estava extremamente fragilizado. Aí o Thomas Sankara faz uma crítica pública ao governo e é preso em razão disso. E o melhor amigo dele, que eu esqueço agora o nome, organiza, inclusive, com 200 soldados, etc., e solta o Thomas Sankara e derruba o governo. E assume o governo. Eu quero falar isso o seguinte, porque cria-se o mito de que o Thomas Sankara é o Che da África. O Che Guevara organizou guerrilha para derrubar uma ditadura que foi do Fulgêncio Batista. O Thomas Sankara participou de 2 ditaduras, de 2 processos de ditaduras. E quando tem essa derrubada do governo em razão do processo de mobilização de fato, tinha um discurso anti-imperialista. Mas vou falar para você, o Thomas Sankara, inclusive, tinha um discurso contra a dívida externa, mas é porque o contexto era esse. Mas ele sequer suspendeu o pagamento da dívida. Ele renegociou. Quando termina o governo dele, quando ele é assassinado em 87, a dívida está muito maior, não me lembro agora os números. Negociou e fez empréstimo do Banco Mundial, empréstimo, inclusive, da própria França, empréstimo de outros países imperialistas. Não suspendeu o pagamento da dívida externa, apesar de ter um discurso, por quê? Porque acontece a crise das dívidas no início da década de 80, lembra? E vários governos, ou mais à esquerda ou mais à direita, decretaram moratória. Como, por exemplo, o Garcia, salvo engano, no Peru, que era de direita, suspendeu o pagamento da dívida. O Sarney, aqui no Brasil, suspendeu o pagamento da dívida. E muitos setores de esquerdas atribuem a morte de Sankara como produto da política anti-imperialista dele, inclusive de suspender o pagamento da dívida pública, que ele não suspendeu. Se fosse por isso, teriam matado o Sarney aqui, por exemplo. Inclusive, era de direita. Muito pelo contrário. O que o Thomas Sankara fez? Por exemplo, não fez reforma agrária radical, tomou algumas medidas importantes em relação à questão das mulheres. O PIB de Burkina Faso cresceu de maneira significativa, sabe por quê? Porque em Burkina Faso foi imposto o chamado trabalho voluntário. As pessoas trabalhavam de graça. E a morte dele tem a ver com fracionamento no interior do aparato estatal. Dos 4 que dominavam, que eles chamavam de comitê revolucionário, ele mais 3, inclusive esse, que eu não lembro o nome agora, que foi o responsável pela libertação do Thomas Sankara. Mas o Thomas Sankara não aplicou nenhuma das medidas mais progressistas para mudar a estrutura. E ele foi assassinado por esse que era o principal amigo dele. Então, estão tentando reconstruir a imagem dele. Por exemplo, o Thomas Sankara, ele tentou controlar o movimento sindical, que nenhum outro presidente fez. Ele dissolveu, Almir e ouvintes, ele dissolveu o sindicato dos professores e criou um outro sindicato. Demitiu entre 1.300 e 1.500 professores que perderam, inclusive, o direito à aposentadoria. Tentou unificar todos os sindicatos numa central sindical ligada ao governo. Porque essa era a grande tarefa que estava colocada no Burkina Faso. Nenhum dos presidentes conseguiram controlar o movimento sindical. E Thomas Sankara tentou fazer isso. Tentou aplicar o que ele chamava, só para concluir, de centralismo democrático nos chamados comitês de defesa da revolução. Não existe isso. Centralismo democrático é algo do próprio partido. Por que disso? Porque a tradição de Thomas Sankara não era uma tradição do movimento operário, não era uma tradição do movimento proletário. O Thomas Sankara era um militar de carreira, inclusive treinado pelas forças francesas. Então, qual é a tradição? Os comandantes decidem, a base acata. Era a mesma coisa no governo. Os 4 que eram do Comitê Revolucionário decidem e as massas
deveriam acatar, e isso gerou uma reação muito forte do movimento sindical. Para concluir, o mesmo movimento que derrotou todas as outras ditaduras foi o movimento que derrotou, que enfraqueceu o Thomas Sankara, e que ele foi assassinado por aquele que se dizia o principal amigo dele, que fazia parte dos 4 que dirigiam o aparato estatal do Burkina Faso. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.